dia, Jaciene. Pois é, a discussão sobre essas emendas orçamentárias acabou elevando os ânimos aí entre o Congresso Nacional e o governo federal, e a gente vai ter a decisão, né, uma discussão sobre esse assunto na sessão do Congresso marcada para hoje de tarde. Essas emendas, então, são as emendas de comissões e as emendas do relator do orçamento, e somam cerca de 30 bilhões de reais. O que, tendo em vista o tamanho total do orçamento, não é tanto dinheiro assim, mas é uma fatia importante, e a decisão é sobre quem é que vai decidir para onde vai esses recursos. Ontem teve uma reunião na residência do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e os deputados e senadores estão tentando encontrar aí uma fórmula para tentar superar esse imbróglio aí com o governo e tentar decidir como que fica essa questão sobre esse veto que vai ser analisado hoje na sessão do Congresso. Sobre esse assunto que a gente conversa agora com o deputado Kim Kataguiri, que está aqui com a gente, e o deputado Bongás. Deputado Kim, qual que é a sua expectativa para a análise desse veto e a sua análise também do impacto que isso teve na relação com o governo? Eu acho que é uma quantia de dinheiro muito grande para você concentrar na mão de um deputado só. Pessoalmente, sou contra a emenda impositiva de relator, ainda mais na monta aí de 30 bilhões de reais. Acho que, ao contrário do que as pessoas podem pensar em relação ao orçamento, o orçamento pode ser trilionário, só que o dinheiro que o governo tem para gastar discricionariamente, né, é pouco, né? E se a gente der 30 bilhões de emenda de relator e de comissões e der impositividade para essas emendas, a gente deixa só uma margem de 50 bilhões para o governo investir, da maneira como ele quiser, né? Sem os gastos obrigatórios, que são folha de pagamento, previdência, manutenção de prédios públicos, etc. Agora, o que também não pode acontecer é o governo vir aqui para o plenário, né, mandar o general Ramos fazer um acordo. O próprio Bolsonaro foi quem mandou o PLN 51 já com a impositividade de emenda de comissão e de relator. O que o Congresso Nacional fez não foi dar impositividade para essas emendas, mas tirar o limite de 13 bi e passar para 30 bilhões e fazer o acordo para aprovar aqui por unanimidade a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias e depois dizer que não sabia de nada, né? O governo Bolsonaro vem aqui, faz acordo de bastidor sim, paga a emenda não impositiva para aprovar os seus projetos e depois vai para a imprensa falar que, na verdade, o Congresso está tudo articulando sozinho, que está tendo um golpe, mas quando, na verdade, todo o acordo para aprovação da LDO e da LOA foi liderado pelo próprio governo Bolsonaro, né? Então, acho que isso precisa ficar bastante claro. Apesar da minha posição de manter o veto do presidente da República para manter a liberdade orçamentária e não ter esse abuso de concentrar 30 bilhões em um deputado, que isso eu acho que não tem paralelo em nenhuma democracia, também precisa ser denunciada essa hipocrisia do governo de vir aqui fazer acordo, pagar a emenda, fazer a votação simbólica, porque o governo poderia ter pedido votação nominal para o PLN 51, aprovar o destaque do aglutinativo, que manteve o prazo de 90 dias para ser pago as emendas, a impositividade e o valor de 30 bilhões, e depois falar que não sabia de nada. O governo sabia sim, tanto que nenhum dos seus líderes pediu votação nominal e nem destaque. Deputado Bongás, só para ficar claro, esses 30 bilhões são todos da emenda do relator ou é o conjunto das comissões permanentes e mais o relator? O relator, e eu quero te saudar também, saudar o colega deputado, e dizer que a peça mais importante do ano para o governo é o orçamento. E o orçamento foi acompanhado pelo posto Ipiranga, como se diz. Porque o Bolsonaro sempre diz, eu não entendo de economia. Quem entende de economia é o Paulo Guedes. Então, o que o Paulo Guedes disser é o que vale. Então, o Bolsonaro, através do Paulo Guedes, o ministro forte dele, acompanhou o orçamento. Os deputados do governo votaram assim. Os líderes da base do governo votaram assim. E agora ele vem dizer que não sabe nada, que não era isso acordado. Então, essa é uma grande contradição. É o descompromisso com o país. Porque se o ministro e o presidente não acompanham a peça mais importante, é sinal que eles estão se lixando. Seu orçamento. Para que orçamento? Porque eles não estão preocupados com o povo brasileiro. Porque o orçamento é o seguinte, é se o teu filho vai ter faculdade ou não vai ter faculdade. Se nós vamos ter o programa do Minha Casa Minha Vida ou não. Se vai ter juros subsidiados para o agricultor poder produzir comida ou não. Se vai ter o Minha Casa Minha Vida ou não. Se vai aumentar a fila de mais de 1 milhão de famílias hoje do Bolsa Família, se vão ter dinheiro ou não. Bom, o Paulo Guedes, que só está preocupado com banqueiro, e aí quanto menos Estado, mais dinheiro para eles, ele não está preocupado. Então eles não acompanharam, ou se acompanharam, acompanharam mal, de forma contraditória. E o que é bom que se diga, e separar aqui o que é emenda impositiva,
E eu também, eu votei contra a época da emenda impositiva. Votei contra, porque é o executivo que precisa ter a possibilidade de coordenar esses projetos. Mas quando é que surgiu a emenda impositiva? Isso é bom que a gente diga. Presidido pelo deputado Jair Bolsonaro e por aqueles que queriam derrubar a presidenta Dilma, que na época disseram o seguinte: não podemos deixar tanto poder para a presidenta Dilma decidir o orçamento. Aí se votou o orçamento impositivo da emenda, deputado Kim, individual do deputado. Aí depois se votou a emenda impositiva das comissões. E agora querem impositividade sobre a emenda do relator. Então, esse debate nós vamos fazer. É uma contradição do governo, o governo acompanhou, sabia, portanto. Então, o Bolsonaro está mentindo para a população brasileira ao dizer que não sabia, e nós vamos cobrar hoje. Saúde, educação, os programas sociais, Minha Casa Minha Vida, porque é o orçamento público e é para lá que tem que ser aplicado esse dinheiro. Tem um acordo sendo encaminhado, deputado? O senhor está a par disso? Tentar reduzir um pouco esse valor ou essa questão dos 90 dias para execução obrigatória? O que o senhor acha que deve acontecer hoje? Olha, eu acho que hoje dificilmente o Senado derruba o veto do presidente da República. Existe até a possibilidade da Câmara manter o veto derrubar o veto do presidente, mas eu acredito que o Senado não tem a maioria suficiente para derrubar. Eu acho que realmente tem um imbróglio, não tem solução hoje, mesmo porque o governo fez os acordos para aprovar o orçamento como ele está hoje, né? Como eu disse, todos os deputados do PSL, todos os deputados bolsonaristas, inclusive aqueles que hoje convocam para manifestações para o dia 15 contra o Congresso Nacional, votaram a favor do orçamento como ele está hoje na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, como é que você acredita numa pessoa que você faz um acordo, que diz que é para você votar de uma maneira e depois vai para a imprensa, vai a público falar que na verdade não fez acordo nenhum e que está tudo acontecendo debaixo dos panos, é o Congresso Nacional tentando derrubar o presidente da República, né? Então, eu acho muito difícil se chegar num acordo. Eu defendo que o presidente da República mantenha esses 30 bilhões para gastar como for conveniente para os seus ministérios. Não acho que deva concentrar todo esse poder nem nas comissões permanentes, nem na mão do relator geral do orçamento, mas o que precisa ser bastante reforçado é o seguinte: o filho do presidente da República, na votação do orçamento, estava viajando, como, aliás, na maior parte das vezes estava. É líder partidário, poderia ter pedido votação nominal, foi votação simbólica. A gente sequer teve a oportunidade de votar sim ou votar não. Não destacou a parte do orçamento, que não fez uma votação em separado da parte do orçamento, que dava impositividade das emendas do relator e das comissões. E agora diz que, na verdade, tudo isso foi articulado pelo Congresso quando foi articulado pelo governo, digo mais uma vez. Então, eu acho muito difícil a gente ter um encaminhamento de um acordo, porque o governo já fez um acordo para aprovar o orçamento e agora vem a público falar que não fez acordo nenhum, que não faz política nenhuma, né? Deputado Bongás, os ânimos se acirraram bastante em torno desse assunto. Existe alguma possibilidade de convocação de alguma autoridade para explicar alguma fala que aconteceu nesses últimos dias? Não, com certeza, nós faremos isso. Mas eu só queria chamar a atenção para o povo brasileiro que quando a gente diz que o governo mente, que o governo usa fakes, que o Bolsonaro diz não é verdade, esta é a prova mais concreta. Ele quis a emenda impositiva, ela foi aprovada na época para ele chantagear com a Dilma. Agora, o veneno que ele colocou está dando contra ele pela própria base dele. Segundo, ele diz não saber que o Congresso está se armando contra ele. É mentira, pessoal. Ele acompanhou de perto, os seus votaram junto com ele. Então, ele está enganando a população brasileira. Então, isso é importante. Quando nós estamos convocando agora para vir para aqui, para dar explicações, tanto o Moro, porque na verdade tem um outro lado acontecendo, das milícias, da aplicabilidade das leis, onde, num lugar, como diz o Hélio Gaspari, ele toma atitude de tigrão, e no outro lugar ele mia como um gatinho manso, quando são os dele que deveriam também, perante a lei, ter o mesmo tratamento. Tudo isso nós vamos fazer, inclusive, aqui vai ter ações por causa da convocação da Lei da Segurança Nacional de forma arbitrária, ou do debate do AI-5, que tem o filho do presidente e quer que volte o AI-5 à ditadura. Ele está chamando de forma criminosa atos que desrespeitam também o papel dele. Então, todo esse debate nós vamos fazer, as mobilizações que nós vamos fazer, as mulheres agora já vão fazer várias mobilizações, dia 8 de março. Dia 14 vai ter mobilizações em função dos 2 anos da Marielle. Quem é que mandou matar a Marielle? Isso eles não investigam, mas que barbaridade, o Estado brasileiro tem estruturas para isso. E o dia 18 vai ser o grande ato para a gente dizer que orçamento tem que ir para a educação, para a saúde, para a geração de emprego, para Minha Casa Minha Vida, para desenvolver o país e não para dar essa situação de calamidade brasileira, de estagnação econômica, que a política do Bolsonaro e do Guedes é a grande responsável.
para além da sessão do Congresso, na sessão da Câmara dos Deputados, tem 3 medidas provisórias aí na fila, outros projetos também que estão aguardando para ser votados, a criação do TRF6 em Minas Gerais. Os senhores acham que avança alguma coisa sobre isso essa semana? Eu duvido muito que qualquer coisa da Câmara dos Deputados avance essa semana com esse imbróglio no orçamento. Duvido até que a gente vá analisar todos os vetos já hoje nessa sessão do Congresso Nacional. Acho que a discussão deve se estender para amanhã e daí a gente não deve ter sessão legislativa da Câmara dos Deputados por causa desse impasse no Congresso Nacional. Acho muito difícil que a gente analise qualquer coisa na Câmara. O senhor também acha, deputado? Esse é o tema mais importante. Como é que nós vamos votar qualquer outro ponto se as universidades vão ficar sem dinheiro? Se não tem mais programa da Minha Casa Minha Vida? Se a fila cresce nos hospitais porque teve a emenda impositiva, aliás, o teto de gastos, né, que é a emenda constitucional 95, que congelou os recursos. Nós temos que descongelar esse recurso. Acabaram com a farmácia popular, as pessoas que precisam de remédio de uso contínuo. Então, esse debate nós temos que fazer, porque essa é a preocupação do povo. Então, nós temos que estar conectados. Essa Câmara aqui tem que se conectar com a vida do povo e não com as mentiras que, infelizmente, o presidente usa para, com a sua contradição, tentar jogar a população contra o Congresso, quando a população tem que se dirigir ao governo e cobrar do governo, que é o executivo, que foi eleito para isso, para fazer o país andar e não o país retroceder, como infelizmente está acontecendo nesse momento. Deputado Kim, o senhor é autor de um pedido para uma sessão solene que acontece daqui a pouco, em homenagem aos 70 anos da Associação Brasileira das Agências de Publicidade. Por que a importância desse dia? Bom, importância primeiro porque o setor de publicidade é um dos principais setores produtivos do Brasil, né? Às vezes parece uma coisa intangível a publicidade, mas movimenta mais do que, por exemplo, o setor têxtil. E 3 vezes mais do que o setor têxtil, agências de publicidade movimentam e faz com que os bens e serviços circulem de maneira muito mais pujante, né? E além do papel, também o Instituto Palavra Aberta vai ter a palavra aqui na sessão solene, da liberdade de imprensa, né, da liberdade de expressão, que também é fundamental para o exercício da função de publicitário e para o funcionamento da democracia, né? Eu acho que eu, como liberal, defendo que que não existe liberalismo econômico sem liberalismo político, né? E o liberalismo político, um dos seus pilares fundamentais é justamente a liberdade de imprensa, que é alicerçada e pode ser independente justamente por causa dos seus financiadores privados que contratam agências publicitárias para fazer propagandas nesses veículos, né? Então, defender a independência de veículos de comunicação e defender a liberdade de expressão junto com a importância do mercado publicitário é a ideia de homenagear os 70 anos da ABAP. Deputado Kim, do Bom Gás, obrigada pela participação. Só sobre isso, sobre homenagear também todos que atuam na área da publicidade, da comunicação e sempre dizer que a verdade sempre tem que prevalecer. As pessoas têm que ter liberdade em cima da verdade. E agora, por exemplo, quanta mentira foi dita sobre o Lula e agora se percebeu que foi falsificada a documentação dos depoimentos adulterados da Odebrecht, que foram documentos falsos, que o Moro usou documentos, então, possivelmente falsos, e foram divulgados coisas falsas. Então, a gente tem que respeitar a liberdade de imprensa, mas sempre com a verdade. É isso que importa. E aí, sim, a gente vive numa democracia.